Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Um forte abraço a todos vocês nesse dia. Eu deixar uma palavra aqui abençoada para todos nós nesse dia. Aqui em São Marcos, capítulo 13, que diz, né, irmão, o sermão profético, o princípio de dores. Então, meus amados, diz assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram, em particular, dizer-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo disse-lhes, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando os ouvir de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbe. Só até aqui, meus amados. Não, o vídeo fica longo. Então, nós vemos aqui, meus amados, que o templo é um templo muito bem feito. O templo que Herodes tinha feito. Um templo muito bonito, gastou muito tempo, eu esqueci quanto tempo foi que Herodes gastou para construir o templo. Um templo, né, irmãos, muito estrondoso mesmo, de grande e bonito, de pedras, de coisas preciosas. E aí, os discípulos chamou Jesus e mostrou para Jesus aquele prédio, aquele templo tão bonito. E Jesus falou para eles, né? Jesus, no versículo 2, e respondendo Jesus disse-lhe, vês esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus amados, o Senhor ali já estava dando uma profecia que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Entrou na cidade Tito, chamado Tito o Grande. Nos anos 70, até os anos 70, até quando a carta aos Hebreus foi escrita, o templo ainda estava em pleno rigor. Sacrifício, dízimo, sacrifício e tantas outras coisas, cerimonial, ainda estava em evidência, estava em rigor, em pleno vigor. E nos anos 70 entrou o general Tito em Jerusalém, destruiu a cidade, pôs fogo na cidade, derrubou o templo. Chega alguns historiadores, alguns estudiosos, fala que aquele
parte do muro que tem ali, aquele muro das lamentações lá em Jerusalém, muitos dizem que são parte do templo, né? Alguns dizem, destruiu, meus amados, derrubou. Jerusalém, se eu não me engano, já foi destruído 7 vezes. Sabe, eu vi um historiador judeu mostrando, né, irmãos? Então, Jerusalém foi destruída naquele tempo, nos anos 70 depois de Cristo, e a profecia de Jesus cumpriu. Por quê, meus amados? O judeu crucificou Jesus, sabe? Crucificou Jesus Cristo. Senhor Jesus veio para salvar a humanidade. Veio para salvar os judeus. Mas o judeu não quis saber de Jesus. E aí ele abriu a porta para nós, gentios. Sabe, meus amados irmãos? Então a obra de salvação de Jesus, ela continua. Continua em pleno vigor. Jesus quer salvar ainda. Tem muita gente para ser salvos. Mas as pessoas também não querem. A salvação é de graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo. É só você aceitar Jesus, porque o preço, o Senhor Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Entendeste? Então Jesus falou para ele, os discípulos estavam encantados com o templo, né, com pedras bonitas, preciosas. Mas Jesus falou para ele, ó, você está vendo isso aqui, ó, isso aqui, um dia vai ser destruído tudo. Sabe? Então, meus amados, tá aí essa palavra nesse dia. Que Deus tem misericórdia de nós. Que Deus continua salvando. Que Deus continua salvando a humanidade. Que a humanidade continua dando lugar para Jesus. Para que Ele continue salvando. No nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, inscreva no canal, compartilha com outras pessoas, no nome de Jesus. Meu gimbal, ele descarregou aqui, bagunçou um pouco, mas Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus.